finalizar os projetos de Deus, profetizando sobre os nossos projetos, sobre nossos sonhos. Irmãos, Deus me deu essa palavra antes de eu saber que o tema hoje era esse. Olha que coisa. Eu falei, uau, então tá bom, o Senhor está mandando. Ele disse que a gente abre a boca, Ele enche, então que Ele encha em nome de Jesus. Amém? Agora, nós estamos começando um novo ano. Os especialistas, eles dizem que somente 8%, preste atenção nesse número, só 8% das pessoas conseguem finalizar os seus projetos, os seus alvos de começo de ano. Sabe aqueles projetos que o pessoal faz? Esse ano eu vou equilibrar minhas finanças. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou para a academia. Somente 8% das pessoas chegam ao final do ano com esses objetivos realizados. É muito pouco. Eu estou falando de uma forma geral, não quero nem fazer esse estudo aqui, porque senão sou o primeiro a levantar a mão. Quem já falou alguma coisa, quem já se propôs a fazer algo e não fez. Então, eu fiquei pensando exatamente nisso. Meu Deus, mas como nós podemos projetar algo e cumprir esse algo? Como nós podemos traçar uma meta, traçar um caminho para a nossa vida e conseguir perseverar e chegar até o final e dizer assim, ok, tudo certo, consegui. Bom, a primeira coisa que eu tenho uma certa dificuldade, você vai me ver falando aqui um pouco sobre a igreja. Entenda, eu amo a igreja é o arraial de Deus, onde as portas estão abertas, e a igreja é o lugar onde nós estamos inseridos. Eu nunca vou desistir da igreja, e eu nunca vou querer nada para mim além da igreja do Senhor, porque aqui é o lugar que Deus nos colocou. A igreja é a arca de Noé. Aqui tem bicho de todo jeito, tem uns que fede mais, tem uns que cheira mais, mas está todo mundo junto no barco da salvação. Quem pular fora do barco morre afogado. Mas a igreja, hoje, ela tem certos dilemas e certas dificuldades para tentar entender o que é um projeto, um sonho que vem de Deus. Porque entenda uma coisa, Deus não tem nenhuma obrigação com os nossos sonhos. Deus não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que a gente planeja para nós mesmos. Isso é chocante, porque ora você vê pessoas, e eu já fiz isso muito no passado, Senhor, realiza o meu sonho, realiza o meu projeto, por favor Deus, é algo tão bom, e eu creio que Deus está lá do céu olhando e dizendo assim, mas peraí, como assim o meu projeto? Foi eu que te dei isso aí? Porque a responsabilidade de Deus é cumprir em nós o projeto dEle. Só o projeto dEle. Aquilo que Deus tem para nós. E acredite nisso. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo o dom perfeito é lá do alto, do Pai das luzes, do qual não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, o plano que Ele quer para nós, o plano que Ele gerou para nós, é o plano que Ele quer realizar em nós. A Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Significa que Deus tem um plano para nós. Jeremias fala isso. Quando eu era crente há 20 anos atrás, tinha um jargão no nosso meio, que a gente ia evangelizar uma pessoa, a gente dizia assim, olha, Deus tem um plano para a sua vida. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Deus tem um plano para a sua vida. O problema foi que nós deixamos muitas vezes os planos e os sonhos de Deus de lado, e colocamos os nossos. Senhor, abençoa aqui o meu sonho aqui, ó. Eu sonho com isso aqui. Mas você sabe se esse sonho é o sonho que Deus tem para você? Porque Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa,
perfeita e agradável. Então, muitas vezes, eu já corri nesse erro, e você também pode incorrer, de traçar algo, de fazer algo, de projetar um alvo, e não ser o que Deus tem para você. Agora, Marcílio, como que eu posso saber então que um sonho é de Deus? Bom, a gente tem que partir de um princípio, pelo menos 2 eu considero. E o primeiro princípio é entender que o sonho de Deus, ele nasce em nós. Ele é gerado em nós. E muitas vezes, esse sonho, ele vai na contramão daquilo que a gente quer para nós. Porque os pensamentos de Deus, olha só o que diz Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e nem de mal, para dar o fim que desejares. Deus conhece os nossos pensamentos. E os pensamentos de Deus, Jeremias também diz, que são maiores que os nossos. Então, muitas vezes, Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus tem algo que Ele quer fazer em nós, mas vai em contramão à nossa carne. Porque às vezes Deus está sonhando lá na frente, porque às vezes Deus está projetando algo grande, e por várias razões, e uma delas é a nossa incapacidade de visão, e talvez a nossa insensibilidade de pensamento, que nós podemos realizar aquilo, nos trava, e diz, não, mas isso é muito difícil, eu não quero, vai contra a nossa carne. Um outro critério para você entender que um sonho é de Deus para a sua vida, é o critério de que esse sonho, que nasceu no coração de Deus, que foi gerado em você, que está na contramão muitas vezes daquilo que você projeta para você, tem mais a ver com outras pessoas do que com você. Piorou. Já não era um negócio que eu queria, ainda mais um negócio para abençoar os outros, piorou. Você lembra da história de José? José estava preso, e todos nós conhecemos aqui a história de José, e ele era um cara insensível, porque José não viu a inveja dos irmãos dele, mas José precisou ir para o cativeiro, precisou sofrer, precisou ser treinado, e um dado momento José estava tão sensível, que ele desceu lá no calabouço, e ele viu 2 homens, que era o copeiro e o padeiro, e ele perguntou assim, por que vocês estão tão tristes? Olha como José estava mudado. E aí diz a palavra que o copeiro falou assim, olha, eu tive um sonho ontem, eu sonhei que eu pegava as uvas, e com as uvas eu espremia na mão de Faraó. Aí José diz assim, esse sonho é um sonho de vida, daqui a 3 dias você vai estar servindo Faraó. É um sonho de vida, porque você pega algo que está em Deus. João 15 diz que Jesus é a videira, e a uva é Deus quem produz. Você pega algo que está em Deus para servir outra pessoa, é um sonho de vida. Você vai ficar bem na fita daqui a 3 dias. Aí vem o padeiro, não, também tive um sonho, e o meu sonho é que eu estava com 3 cestos, obra de padeiro, aí vinham as aves e comia tal. José disse, deu ruim, é um sonho de morte. Você está com 3 cestos sobre a cabeça, é símbolo de egoísmo, para você, e tudo aquilo que você junta para você, que você quer para você, o diabo faz questão de tirar de você. E ele disse, aí vieram as aves do céu, comeram. E aí era arte de padeiro, eram mãos humanas, era algo humano, que se depreciou. E aí depois de 3 dias o padeiro, ó, isso é um sonho de morte. Tudo aquilo que a gente quer para nós, tudo aquilo que a gente deseja para o nosso bel prazer, tudo aquilo que a gente quer que não tem um fundamento que venha de Deus, ou que não tem um fundamento para servir pessoas, é um sonho de morte. Esse tipo de projeto, esse tipo de sonho, ele não tem a bênção de Deus. O que eu estou tentando dizer é que
os sonhos e os planos de Deus, para mim, são melhores do que os meus. Por mais que eu seja um cara que queira todo o bem do mundo para minha filha, eu tenho uma filha linda, chama Raquel, ela disse que puxou o pai. Por mais que eu ame a Raquel, eu como pai, nunca vou poder ter sonhos para a vida da Raquel, como o pai das luzes. Então fica uma pergunta então, para a gente. Como realizar então esse sonho, uma vez que eu entendi, uma vez que esse sonho veio a mim? Tá, Marcília, eu entendi. Um sonho de Deus é um sonho que vai na contramão daquilo que eu queria muitas vezes, que é confirmado. Entenda, às vezes a gente recebe uma palavra, recebe um sonho, uma direção, a gente precisa de confirmação. E aqui que está uma das críticas que eu tenho à igreja. Muitas vezes eu vejo irmãos correndo atrás de profeta, de profetada, de não sei o quê, e porque tem uma irmã ali que ora, porque não sei o quê, mas isso é coisa de gente perdida, irmãos. Coisa de gente perdida. Nós temos líderes, nós temos gente que nos ama, que convive conosco. E outra coisa, uma profecia de Deus nunca te pega de surpresa, nunca. Irmão, se você recebeu uma profecia e você ficou, oh, que surpresa, eu não sabia que Deus queria isso de mim, é mentira. Toda profecia, ela só vem confirmar aquilo que Deus já está revelando no seu coração. É mentira, é mentira. Se você vier dizer, não, eis que eu tenho uma palavra do Senhor para ti, se confirmar aquilo que Deus, porque muitas vezes nós recebemos um sonho, um plano, mas a gente quer confirmação. Então nós vemos nossos pastores, nos nossos discipuladores, nos nossos líderes, e a gente pode até receber uma profecia, mas que vem confirmar algo que Deus já falou. Profecia nunca pega você de surpresa. E uma terceira coisa, o que é um sonho de Deus? É um sonho nobre. Isaías 32:8, eu creio que esse versículo está aí, diz assim, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. É um sonho nobre, é um sonho para agregar, é um sonho para abençoar, é um sonho para trazer vida, esperança para outras pessoas. Às vezes o sonho de Deus tem muito menos a ver conosco e muito mais a ver com os outros. A igreja. Talvez muitos aqui tenham buscado Deus para saber os projetos dele para a sua vida. Muitos de vocês, talvez hoje, tenham até que refazer a folha de alvos de vocês. Porque talvez você colocou aí nessa folha alguma coisa que é o seu desejo. Mas essa não é a pergunta hoje à noite. A pergunta hoje à noite é, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem? Não o que eu quero, mas o que tu queres. Não o que eu quero. Alguns aqui já sabem que faz tempo que Deus está te chamando, querido, para alguns projetos. Alguns que estão aqui no som da minha voz sabem que já faz tempo que Deus tem mandado você tomar alguns posicionamentos, que você fazer algumas mudanças, alguns consertos, e você ainda não fez. Sabe, nós somos convocados para fazer algo para Deus. Nós somos convocados para realizar os sonhos de Deus, para sermos o canal de Deus. A Bíblia diz para sermos farol de Deus aqui na terra. Mas como fazer? Eu posso receber um projeto na minha empresa, na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu posso receber algo de Deus que eu posso confirmar. Entenda uma coisa. Tem uma maneira de fazer isso. Por mais impossível e por mais difícil que possa parecer, a Bíblia nos ensina a fazer isso. Abra comigo no livro de Neemias. Eu só quero usar Neemias como
uma das fontes, mas tem muita coisa na Bíblia. Neemias, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio a mim um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio na cerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros da cidade estão derrubados, e as suas portas estão queimadas. Irmãos, eis aqui um homem que recebeu de Deus um projeto. Na hora que Neemias, que estava preso, ele era escravo na verdade, ele estava ali servindo ao rei Artaxerxes, mas ele estava bem. Quando Israel foi invadida, ele foi levado escravo. Hoje ele era copeiro, homem de confiança do rei. Ele estava bem. Ele estava bem. Ele estava morando no palácio, ele estava comendo todo dia. Mas aí o irmão dele, chamado Hanani, foi lá e ele disse assim: rapaz, e aí, como é que está lá a terrinha? Como é que está lá? E o Hanani disse: rapaz, a coisa está feia. Destruíram a cidade, queimaram os muros, muita gente foi morta, outros foram dispersos. A Bíblia diz: naquele momento, o coração de Neemias se angustiou. E ali naquele momento, Deus colocou no coração de Neemias um projeto, um sonho, algo impossível. Não era difícil, difícil é uma palavra branda, era impossível com todas as letras. Ele um escravo, preso, mas Deus colocou no coração dele o desejo de reedificar os muros de Jerusalém, de reedificar os muros. Neemias se compadeceu dos irmãos dele, Neemias se compadeceu dos outros. Ele podia dizer assim: cara, fazer o quê, né? É a vida, né? Infelizmente, glória a Deus, eu vou orar eu vou orar. Eu me lembro de um pastor amigo meu que chegou um irmão lá na igreja e estava com a luz cortada, não sei o quê. Irmão, não, vamos orar aqui. O pastor chamou o diabo: rapaz, não tem que orar não, tem que dar o dinheiro para pagar a luz. É membro da igreja, vamos abençoar. A oração não vai fazer religar a luz dele, não. Mas nós gostamos muito de orar. Não, eu vou orar. E nós nunca pensamos que Deus está trazendo aquela informação para nós, porque Deus confia em nós para fazer algo. Mas Deus confiou em Neemias, e Neemias podia dizer: infelizmente, sou escravo, né? Então, já estou tentando aqui também, já estou me segurando por aqui, mas ele não fez isso. Naquele dia Neemias decidiu no coração, a Bíblia diz, é bem clara, que naquele dia ele decidiu no coração dele, e contra tudo que ele tinha, todas as situações que ele estava passando, e servir a pessoas, acreditando que ali foi uma convocação, um chamado de Deus. Irmãos, quando você ouvir assim: olha, você soube da irmã fulana, você soube da mãe da irmã fulana, ela está lá no hospital, não é para você dizer assim: que pena, puxa vida, eu vou orar. Não! Pega o teu táxi, o teu carro, vai lá no hospital, impõe a mão, ora por ela, porque Deus está te trazendo informação, porque Deus quer que você faça algo. Deus quer que você faça algo. Mas nós ficamos: irmão, não, fazer o quê, né? Mas o que fazer? Primeira coisa, número 1, se Deus trouxe um sonho, trouxe um projeto para você, se Deus conta com você para fazer alguma coisa, eu vou te dar os passos. Se você quiser, anote aí. Primeira coisa que você tem que fazer: faça uma análise da situação ao seu redor e da sua situação. Sabe, queridos, a realidade era dura, era triste, a cidade estava devastada, o povo havia sido morto, os que ficaram estavam dispersos, sem liderança, vivendo num monturo, a cidade esguarnecida de proteção e sem esperança.
O pior, Neemias era escravo, estava preso. Ele fez esse raio-x, ele entendeu isso, ele estava na fortaleza de Suzã, ele entendeu que Deus estava chamando ele para um sonho impossível, mas ele quis saber como é que eles estão. Eu quero entender a situação, eu quero compreender como estão os meus irmãos, sabe? Nós temos às vezes de Deus um chamado para fazer algo, mas nós precisamos entender a situação ao nosso redor. Talvez Deus está chamando aqui você hoje, Deus quer que você, se você tem uma empresa, se você é empresário, você é profissional liberal, deixa eu te falar aqui, Deus quer expandir os teus negócios, Deus quer te abençoar para que você possa empregar pessoas, para que você possa dar oportunidade para pessoas, para que você seja um agente abençoador de pessoas. Mas para você fazer isso, você tem que entender a situação que está o seu caixa. Você tem que entender a situação que está a sua empresa. E o pior, muitas vezes tem que entender a sua situação. Se naquele momento você pode fazer aquilo. Talvez a resposta seja não, como foi a resposta de Neemias. Neemias olhou para a situação, olhou para o plano de Deus, olhou para ele e disse assim: eu não sou capaz. Mas aí, vem o segundo ponto, peça perdão. Peça perdão, faça uma análise de você mesmo. Peça perdão, entre na brecha. Faça um ato de remissão diante de Deus. A situação era feia, mas ele não só analisou a situação dos irmãos, mas ele analisou a situação dele mesmo. E o que foi que ele fez? Correu para a cruz. Correu para a cruz. Dado momento ele diz assim: Senhor, perdoa. Perdoa porque nós fomos infiéis contra ti, eu e a casa do meu pai. Eu e a casa do meu pai fomos infiéis. Ele entrou na brecha por Israel. Ele entrou na brecha. Irmão, se tem um povo que tem que viver em remissão, se tem um povo que tem que viver pedindo perdão, se tem um povo que tem que viver suplicando a Deus misericórdia, esse povo somos nós. Conhecer a misericórdia de Deus não significa se colocar numa situação de conforto para o pecado. Mas conhecer a misericórdia de Deus significa o tanto de saber que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo e que nós não somos nada na presença dEle. Eu acho que às vezes a gente inverte as coisas, a gente pega a misericórdia de Deus e fica usando como uma desculpa para o pecado. Mas a misericórdia de Deus na realidade é um catalisador de poder para que a gente não peque. Que apesar da misericórdia, a gente tem que entender a grandeza de Deus. Neemias foi lá, pediu perdão. Se tem um povo que tem que viver pedindo perdão, fazendo autoexame, pedindo remissão, somos nós. Irmãos, a Bíblia é um espelho. É o espelho da alma. E a Bíblia toda hora nos manda nos examinarmos a nós mesmos. 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo diz, para que quando a gente fosse celebrar a ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba do cálice e coma do pão. Significa que pelo menos uma vez por mês, nós temos que estar nos analisando. Nós temos que estar nos analisando. E essa análise, irmão, tem que ser uma análise franca. Tem que ser uma análise dura, fria. Ou seja, tem que ser feito pela nossa esposa. Ninguém te conhece melhor do que a tua esposa, viu, marido? Eu me lembrei da história do presbítero que morreu. O presbítero morreu e a viúva estava sentada no primeiro banco, e o caixão aqui, e o pastor foi fazer o culto fúnebre, e o pastor: irmão Antônio morreu, ele era um homem de Deus e tal, e muitas lágrimas, e o pastor começou a se empolgar. Ele era um homem de Deus, ele era tremendo, um homem cheio de fogo, um bom pai de família, um homem cheio de virtude. Aí a viúva chamou o filho: Juninho, vê se é teu pai que está mesmo ali no caixão. Olha se é ele ali que está no... Não, estou brincando, mas a análise, ela tem que ser franca.
Neemias se analisou e disse: nós pecamos. Tem que ser uma análise interna por você, e também você tem que analisar os seus resultados. Aonde os teus resultados têm te trazido? Como é que você quer realizar os grandes planos, os grandes sonhos, os grandes projetos de Deus, se você está aí todo embananado, todo endividado, todo enrolado com coisa aí? Se não tiver um conserto agora, se não tiver uma remissão agora, irmãos, não adianta. E eu sempre digo isso, na igreja nós temos dois tipos de pessoa. Porque todo mundo fica aqui: ah, Senhor, ai, ora por mim, pastor, eu preciso de um milagre, ora por mim, eu preciso de um milagre. Tudo bem, tem gente que precisa do milagre, tem gente que precisa que brote recurso do nada, porque a pessoa está falida, endividada, ela veio do mundo toda arrebentada, separada, com um problema na justiça. Tudo bem, ela precisa de algo, que algo aconteça, que o pão e o peixe brote do nada. Isso é um milagre. Mas tem gente que diz assim, que você vai perguntar: mas como assim que você está endividado? Como assim que você está com problema? Não, porque eu tenho uma empresa, mas aí a gente sonegou uns impostos, levou uma multa. Não, mas porque eu tenho empresa, aí aconteceu isso. Não, porque eu ganho X, mas gasto Y. Irmão, então você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. A água já está aí, a água já está aí. Está toda suja, está podre, você deixou a água se contaminar. Você precisa que ela vire vinho, mas a água está aí. Milagre precisa quem não tem nada. Você tem uma empresa, você tem um trabalho, você só precisa criar vergonha na cara. Sabe? Por isso que eu digo, a análise tem que ser franca. Muitas vezes, sabe quem vai te ajudar? Teus pais, jovem, né? Jovem, né? Ô jovem, deixa larga o WhatsApp e o Fofobook, jovem. Vai estudar inglês principalmente. Teu pai, tua mãe, a esposa pode perguntar para o marido, ele não vai saber de nada. Não, amor, você é perfeita, você é perfeita. Agora, se ele for perguntar para ela, tem uma lista de... Eclesiastes 7,5 diz: mais vale escutar a repreensão do sábio do que a adulação do tolo. Pessoa quer ouvir coisa boa, nunca quer escutar um não, nunca quer escutar repreensão, nunca quer escutar nada, que a empresa dele precisa melhorar, que ele precisa melhorar as finanças, que ele precisa disso. Irmão, você precisa de uma análise. Neemias analisou ele mesmo: eu estou escravo, meus pais pecaram. Mas aí você diz: mas Deus tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. A misericórdia de Deus é que nos move, é que nos muda, é que nos transforma. Deus é um Deus de transformação. Tem muita gente se arrastando por aí com uma lagarta, mas Deus quer fazer você uma borboleta, para você voar, irmão. Lindo, livre, leve e solto. Terceiro ponto. Primeiro, Neemias se analisou, depois ele analisou, teve compadeceu dos irmãos, depois ele se analisou os irmãos. Terceiro, espere o tempo de Deus e aproveite as oportunidades. Irmão, se Deus chamou para fazer um projeto, se Deus quer colocar algo no teu coração para você realizar, para você fazer, mesmo que pareça impossível, vai ter um tempo, vai ter um momento, vai ter um kairós de Deus, chegar um momento que as portas vão se abrir. Capítulo 2 de Neemias diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, tomei eu para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Não está doente? Tem tristeza no teu coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão sepultos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 4, disse o rei: que me pedes agora? Irmãos, olha o tempo que Neemias esperou.
Ele esperou até o mês de Nissan, com certeza em oração, com certeza em jejum, com certeza dizendo: Senhor, o Senhor botou esse projeto para mim realizar, o Senhor botou esse sonho para mim realizar, então o Senhor é responsável por ele, algo vai acontecer, e aconteceu. O rei, aconteceu o tempo de Deus, que o rei disse: o que é que você precisa? Esse é o momento que Neemias disse: orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Neemias esperou o tempo de Deus em oração, irmãos. Isso é claro. Ele aguardou o trabalhar de Deus e aproveitou a oportunidade. Neemias não sabia de onde viria a bênção. Ele não estava contando com o rei. É tanto que no versículo 2 diz que ele temia sobremaneira. Eu não esperava aquilo do rei, em outras palavras. Então veja bem, ele era escravo, copeiro, tinha sempre que estar alegre no banquete, mas naquele dia, o rei percebeu que tinha alguma coisa ali. E sabe o que cativou o coração do rei? Foi a transparência de Neemias. Embora temendo, embora com medo, ele podia morrer, irmãos. Entrar na presença do rei triste num banquete, o rei podia: eu não gosto desse copeiro não, está triste aqui, choramingando, mata ele ali nos fundos ali. Mas Neemias foi transparente. Aquela transparência falou o coração do rei. A sinceridade, irmãos, cativa qualquer pessoa, principalmente um líder. Sabe por quê? Porque sinceridade gera confiança. Mas não foi por aí. Neemias estava em oração e ele aproveitou a oportunidade com quem podia resolver o problema dele. Oportunidade é como um cavalo selado. Sabe, irmãos, o problema da nossa geração hoje é porque nós temos recorrido a pessoas que não podem resolver os nossos problemas. Sabe, às vezes a gente está buscando conselho na porta errada. Tem gente que tem um problema, vai para as redes sociais desabafar. Redes sociais, aconteceu algo, a pessoa está dando a ficha dela na rede social. Sabe, tem uma história muito interessante de uma mulher chamada Sunamita. Ela foi uma mulher que fez um quarto para o Eliseu, e depois ela teve um filho. Eliseu deu o filho para ela e tal, depois o filho morreu. A Bíblia diz que ela colocou o filho no quarto do profeta. O menino teve uma dor de cabeça, o pai fez aquilo que todo pai faz: vai para tua mãe, menino. Aí ele teve uma dor de cabeça, o menino morreu. Ela desce do quarto do profeta e ela diz assim: me prepare um jumento, um cavalo, eu vou lá no profeta. O marido dela disse assim: está tudo bem? Ela disse: está ótimo, maravilha. Irmão, o filho dela acabou de morrer. Depois chega o funcionário: está tudo bem, senhora? O que a senhora quer o jumento? Ele: meu filho, está tudo ótimo, vamos embora que eu vou encontrar o profeta. O Eliseu estava lá em cima do monte. Israel é linda, é cheio de montes, aleluia, você vai estar lá em 2021. Ele viu a mulher de longe, ele disse: corre lá, Geazi, ela está com algum problema. E aí Geazi foi a corrida mais desnecessária da história da Bíblia. E aí ele chegou lá: a senhora está bem? Ele disse: meu filho, está tudo ótimo, maravilha. E aí quando ela chegou no profeta Eliseu, ela se jogou aos pés de Eliseu, começou a chorar. O Geazi quis tirar, o Eliseu disse: não, deixa, porque a alma dela está angustiada. Agora eu te pergunto, essa mulher mentiu? Ela mentiu? Porque João 8,44 diz que o diabo que é o pai da mentira. E Deus abençoa a mentira? Não. Simplesmente, ela levou o problema dela para quem podia resolver. O problema da gente é que a gente fica contando nossos problemas para todo mundo. Todo mundo. Glória a Deus. E sabe o que é ruim às vezes na igreja? Nós ficamos levando nossos problemas, os problemas da igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, para o lado, para quem não pode resolver. E às vezes o pastor é igual mulher traída. Ele é o último a saber que está tendo algum problema na igreja. Porque todo mundo já contou para todo mundo, está sabendo. Menos o coitado do pastor que está aqui. Glória a Deus, irmãos. E os irmãos estão lá. Glória a Deus. Se ele souber o que está acontecendo, lógico que ele não sabe. Ele é pastor, mas não é anjo.
Tem que alguém chegar assim e dizer: pastor, eu tenho um pacto comigo. Se eu tiver qualquer problema, aliás, eu não tenho problema nenhum, minha igreja é perfeita, aleluia, glória a Deus. Mas eu levo para o meu líder, para quem pode resolver a parada. Então, nós vamos então para o quarto. E aqui é um ponto muito interessante. Quarto ponto: tenha um plano detalhado, bem definido. Seja ousado, pense grande. Irmão, se Deus já abriu a porta ali com o rei, irmão, o resto é história. Versículo 6 do capítulo 2 diz: então o rei, estando assentado na rainha, junto dele me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me? E marquei certo prazo. Presta atenção aqui. Neemias tinha tudo planejado. Ele já sabia quanto tempo ia ficar fora. Ele já sabia quanto tempo ia durar a construção. Ele já sabia o que é que ele precisava. Quando chegou a oportunidade, ele já sabia, irmãos. Ele já sabia. Ele disse: rei, é isso, 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 se te parecer bem. E aí, o que é que acontece? Às vezes Deus tem um plano para nós. Deus tem um sonho. Deus quer realizar algo através de nós. Mas a gente não para nada. Estuda. Traça metas, alvos. Sabe? Se chegar alguém dizendo assim: rapaz, o que é que você quer para realizar esse sonho aí? Você fica: não sei, eu tenho que ver, eu tenho que analisar. Perdeu. Perdeu. E ele vai além, ele diz assim: e ainda disse ao rei. Eu gosto dessas expressões da Bíblia. A Bíblia, que livro lindo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas, para as portas, para a cidadela, para o templo, para os muros da cidade, para a casa que eu deveria alojar-me. E o rei as deu, porque a boa mão de Deus era comigo. O rei sentiu uma confiança: esse cara sabe o que está fazendo. Se você tem um plano, um sonho de realizar algo na sua vida, e chegar um investidor, uma pessoa que disser assim: rapaz, o que é que você precisa para montar essa fábrica? O que é que você precisa para colocar essa loja para funcionar, esse escritório? O que é que você vai dizer para ele? Olha, tem que ver, tem que. O cara vai dizer: rapaz, esse cara está mais perdido do que Adão no dia das mães. Ele não sabe de nada. Neemias não só tinha toda a programação, mas ele foi além. Ele tinha um plano para executar o plano. Irmãos, Neemias tinha um plano para executar o plano. Olha só. Ele gastou tempo em oração, mas ele também gastou tempo em planejamento. Ele gastou tempo em pesquisa, em análise, estudando, em pedir informações de quem já foi bem sucedido. Sabe? Lucas 14, 28, Jesus nos manda calcular os projetos. Ele usa uma torre em construção, ele fala da batalha de um exército, para a gente calcular o preço. De quê? De seguirmos Jesus. Ele falou: até para você ser meu seguidor, você tem que saber o que você vai perder. Porque seguir Jesus é perder a sua vida, a sua identidade, é perder os seus propósitos, é perder os seus projetos, é perder tudo para ganhar tudo com Ele. Você perde, mas a Bíblia diz que quem perder sua vida nessa vida, vai achá-la com Jesus. Agora, o sonho de Neemias era grande, ele queria algo grande. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estive lá na África, mas não fui para a África igual esses missionários, ficam aí chorando migalha, não sei o quê, não. Eu fui para a África rica. Eu fui para uma igreja muito rica lá na Nigéria. Até o pessoal pergunta: pai, e a pobreza lá e tal? Rapaz, eu sinto muito, eu não vi pobreza lá. Fui para a Nigéria, uma das maiores igrejas do mundo. Chama Pastor Enoch Adeboye. Se você colocar Pastor Coca-Cola no Google, você vai encontrar ele. Um homem de Deus. Ele tem 17 mil igrejas só na Nigéria.
Igreja em mais de 100 países. Nós fomos em 42 pessoas. Eu tive o privilégio de organizar essa caravana. O pastor Eber era o líder. Eles pagaram tudo para nós. Tudo. Uma igreja muito rica, uma potência. Eles não têm uma igreja, eles têm uma cidade. Deixa eu te explicar. A igreja é dona de uma cidade, com 90 mil habitantes. É tudo da igreja. Terreno, os prédios, carros, a coisa que mais você vê é os símbolos da igreja. Eu tive o privilégio de receber o pastor Enoque em Fortaleza, e ele nos recebeu lá na suíte presidencial, que ele ficou lá. Veio uma equipe de 20 pessoas, ele veio no jato dele, aquela coisa toda. E eu tive a oportunidade de perguntar ao pastor Enoque, me fale daquele negócio das 50 libras. Eu vou resumir a história, mas ele estudava na Inglaterra, a igreja, ele era só um membro da igreja, e ele queria abençoar a igreja dele. Ele era membro, só que ele estudava lá com uma bolsa. A Nigéria era colônia da Inglaterra. E um dia ele estava numa livraria e ele viu Isso é água? Pode beber? Não, estou brincando, foi bom. Aí, ele viu uma coleção de livros para a escola dominical infantil, mas custava 50 libras, ele não tinha 50 libras, era estudante duro. E ele disse assim, Deus me dá 50 libras. Resumindo, um irmão veio, deu 50 libras para ele ficou feliz, o irmão não sabia de nada. Depois ele foi comprar os livros, quando ele estava no meio do caminho, uma mulher disse, jovem, eu sonhei com você ontem à noite, no sonho eu te dava 50 libras, deu 50 libras para ele. Ele ficou meio assim, já meio triste. Quando ele foi chegando na livraria, um homem disse, olha jovem, eu te vi correndo lá, Deus mandou te dar 50 libras, deu 50 libras para ele. Ele disse que quando ele chegou na livraria, ele estava muito tomado por uma tristeza do espírito. Ele falou, Deus, o que é que aconteceu? Eu vim tão feliz, comprei esses livros. E Deus disse assim, o problema de vocês é que vocês só me pedem coisas pequenas. Esse é o problema de vocês. E aí ele fez um pacto com Deus ali. Ele disse assim, Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais oro por coisa pequena. Irmão, se você vai gastar sua saliva orando com Deus, ora por coisa grande, rapaz. Ora por coisa grande. Ora por coisa grande. Se Deus está colocando algo no teu coração, então peça algo grande. Não queira só a conversão do seu filho. Ai, se meu filhinho drogado tiver nos últimos momentos de overdose, se ele aceitar Jesus, eu estou feliz. Ore para que seu filho seja o maior pastor que essa terra já viu. Ai, a minha filha que está aí no baile funk, não sei aonde, a minha está perdida. Ai, se pelo menos um momento ela der paz e sossego. Ore para que sua filha seja uma mulher de Deus usada nas nações. Pastor, eu quero botar uma célula lá na minha rua, eu quero ganhar minha rua para Jesus, aleluia. Irmãos, ore para que toda boa esperança seja salva para Jesus. Sabe, a gente diz assim, eu quero que a minha empresa cresça, que eu quero abençoar alguns funcionários, dar emprego. Irmãos, ore para você ser o maior empresário do mundo. Para isso que você tem que orar. O pastor Enoque começou a orar por um alvo. Ele queria que cada lar do planeta Terra, tinha 40 igrejas quando ele assumiu a Redeem. Ele disse que cada lar do planeta Terra tem um membro da igreja dele. Cada lar do planeta Terra. Hoje ele tem igreja em mais de 100 países, 120 se eu não me engano. Então você vai orar, ore por uma coisa grande. Eu tive o privilégio de sentar com o pastor Reinhard Bonk, lá em Santarém, né? Nosso saudoso pastor Reinhard, foi em dezembro agora para o céu. E ele contou uma história para nós. Irmãos, eu tive o privilégio de sentar com esses homens, são lendas. Deus tem me dado coisas fantásticas, aleluia. E o pastor Reinhard Bonk contou a história que no dia que Deus mandou ele ir para a África, Deus deu um sonho para ele, Deus deu uma coisa grande para ele. E ele creu, ele acreditou, e quando ele chegou lá, ele não tinha, se eu não me engano, $100 para pagar o aluguel do escritório. E não tinha dinheiro, não tinha nada. E não tinha sustento, não tinha nada. Ele disse, só uma igreja de 40 irmãos, bem pequenininha, que se aliou no ministério dele. E ele disse que um dia ele desistiu. Ele disse, eu desisti. Peguei e fui entregar a chave do escritório, eu ia voltar para a Alemanha, ia trabalhar, ia ser uma pessoa, um profissional liberal, e eu não queria passar aquela vergonha. E quando eu estava no meio do caminho, o Espírito Santo falou comigo, Reinhard, por que você vai desistir? Esse não é o sonho que eu tenho para você. O sonho que eu tenho para você é grandioso. E ele falou, Deus, eu vou desistir porque eu não tenho recurso. E aí Deus falou para ele, você quer $1 milhão? E aí ele disse para mim lá no almoço,
ele diz que se jogou no chão e disse: Senhor, me dá 1 milhão de almas. Pastor Reinhard Bonk ganhou 100 milhões de pessoas para Cristo. 100 milhões. Eu quero que você fique de pé por um momento. É para a gente fazer um exercício. Mas fica de pé por um momento. Está acabando não, viu? Levante suas mãos bem alto para o céu. Mas levante, irmão, mesmo. Não fica com as mãos assim, ou então assim. Não. Levanta, levanta, levanta. Fecha teus olhos. Diga assim: Deus, eu sei que o Senhor acredita em mim. Diga: Deus, eu sei que o Senhor confia em mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tem para mim, eu sei que o Senhor acredita em mim para realizar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: meu irmão, eu não gosto quando o pregador fica mandando eu olhar para o lado e repetir alguma coisa. Pode sentar. É chato. Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, o pastor Enoque não sabia naquele dia das 50 libras. O pastor Reinhard Bonk não sabia no dia lá dos $100, mas Deus sabia. Deus já tinha esses sonhos com esses homens. E Deus tem um sonho também conosco. Número 5, vamos correr. Número 5, no capítulo 2:11 diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Irmãos, o 5º ponto é: comece a trabalhar imediatamente com aquilo que você tem. Sabe, uma das coisas que mais fazem projetos fracassarem é a procrastinação. Procrastinação. A procrastinação. Por quê? Porque a pessoa diz assim: não, quando eu tiver uma grande empresa, não, quando eu tiver um ministério, não, quando eu tiver, as coisas estiverem acontecendo, aí eu vou fazer. Sabe quando é que você vai fazer? Nunca. Deus não trabalha conosco na esfera do nosso entendimento. Quando Deus disse ao povo que fosse para Israel, eles chegam de frente ao Mar Vermelho e Moisés diz assim: Deus, e agora? E Deus diz: Moisés, marcha, vaza, vai embora. Eu já liberei a palavra, eu já liberei o projeto. Agora o nosso problema é que nós vemos tudo com os olhos humanos. Eu não tenho condições de fazer isso agora. É o que a gente mais escuta. Deus dá o plano, Deus dá o sonho, mas a pessoa diz assim: mas eu não, né? Aquele desânimo inicial, que sempre no começo, a pessoa acha que vai ter todos os recursos. Irmãos, não é verdade, não é verdade. Nós temos que trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. Sempre os começos serão difíceis e desanimadores, sempre. Escuta o que eu estou te falando. Todo começo é difícil e desanimador. Todo começo. Neemias começou lá nos muros e ele disse: tinha pouca gente comigo. Irmãos, é muito pouca gente que você consegue no começo. Você pensa que você vai começar um projeto? Eu tenho um projeto de Deus, um sonho, eu tenho um projeto, algo que eu vou fazer. Você pensa que vai cair gente do céu? Que legal, vamos lá, estamos juntos, não sei o que. Irmão, são poucos. Pouquinho.
eu ando com muitos pastores, homens de Deus. Em novembro agora eu tive em Israel com o apóstolo Luiz Hermínio. Nossa empresa levou a caravana do Luiz Hermínio. E nós levamos também a caravana do pastor Luciano Subirá, em julho. Vamos levar a caravana do pastor Rodrigo, aleluia, só o hall da fama. E a coisa que eu mais amo no meu trabalho é me sentar perto desses homens. Irmãos, eu ando em sala VIP de igreja no Brasil inteiro, irmãos. Irmão, pensa num negócio bom, irmãos. É escutar os homens de Deus, os grandes homens de Deus conversando. Eu saio motivado, e o melhor ainda é que tem comida à vontade lá para comer, aleluia. Mas eu ando com esses homens. E eu já fiz uma pesquisa, para todos eu já perguntei: rapaz, como foi seu ministério? Como foi o começo? Ele falou: Marci. Aí ele diz: o começo do meu ministério era assim, 5 irmãos, mas bem animado, bem avivado, era difícil, a gente não tinha dinheiro. Teve um momento que eu quis desistir. Irmãos, desistir no começo, rapaz, é praxe. Não, vou desistir. Mas Zacarias capítulo 4, versículo 10, o Senhor diz: não despreze os pequenos começos. Não despreze. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Sabe, quando Deus chamou os heróis da fé, irmãos, eles não tinham muita coisa não. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: Senhor, eu só tenho uma vara. Deus disse: só tem uma vara? Tá bom, vai ser ela mesmo que eu vou usar. Vai ser ela. Gideão estava escondido, irmãos, malhando trigo escondido no lagar de vinho fechado. Davi, Deus chamou Davi para o projeto de ser o rei, o maior rei de Israel. Irmão, Davi estava se escondendo para não morrer. Você pensa que, como o profeta Amós, quando Deus chama ele: Amós, você vai profetizar, você vai remir Israel. Amós era um fazendeiro, um agricultor, um boiadeiro. Você pensa que esse pessoal, oh, yes, agora não sei o quê. Todos questionaram a Deus. Todos falaram: Senhor, eu acho que o Senhor bateu na porta errada. Eu acho que nem aqui não. Mas a exemplo do menino dos 5 pães e 2 peixinhos, comece a trabalhar com aquilo que você tem, que Deus vai multiplicar. É Deus que vai multiplicar. É Deus que vai multiplicar. Sabe, se você colocar no Google, faz uma pesquisa sobre a Microsoft. O Bill Gates, no dia que ele foi numa reunião que mudou a história da Microsoft, que todo mundo pensava que ele era um mega empresário, ele não tinha dinheiro para o hotel, ele trocou de roupa dentro do banheiro do aeroporto. A Amazon, que é a maior empresa do mundo hoje, vale 1 trilhão. Se você ver as primeiras fotos do Amazon, irmãos, era um banner lá tão feio, parece que o cara fez naqueles como é que chama aqueles programas de edição antigo, né? Print art, né? Como? Aqueles programas feios, um cartaz, um negócio feio, Amazon. Quem olha para aquilo diz: rapaz, isso aí não vai dar em nada. Não despreze os pequenos começos. Mas uma coisa é certa, Neemias diz: imediatamente eu fui lá, e poucos foram comigo. Poucos. Não pense que você vai ter um time, uma equipe, irmãos. Depois não, depois todo mundo quer trazer fralda para a criança, todo mundo quer abençoar o enxoval. Depois que a coisa andou, que a igreja está bonita, aí chega o empresário: pastor, eu estou sentindo de Deus aqui, de dar todo o ar-condicionado, de dar não sei o quê. Depois que a coisa cresceu, aleluia, glória a Deus. Mas no comecinho, pouca coisa. 6, Neemias 2,13 diz: de noite, saí pela porta do vale, do lado da fonte do dragão para a porta do monturo,
contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, ninguém sabia, nem os que faziam a obra. Depois, então, ele chamou eles e lhes disse: estai vendo toda a miséria que está Jerusalém assolado, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Receber uma visão de Deus sobre o projeto, e uma visão otimista, uma visão contagiante, uma visão positiva, que não está de acordo com a situação atual, mas está de acordo com aquele projeto, que está de acordo com aquele plano que vai acontecer. Esse é o sexto. Neemias viu a realidade, estava tudo destruído, mas ele diz assim: eu contemplei os muros e vi que estava tudo destruído. Mas lá no versículo 15 algo mudou, uma chave virou na cabeça do Neemias. Ele disse o seguinte depois: mas eu subi e contemplei os muros. Neemias recebeu uma visão, não da situação atual, mas de como seria. Sabe, irmãos, se você não começar um projeto, e você vê as coisas como elas vão ser, a ponto das pessoas te chamarem de louco, significa que esse projeto não é de Deus. Mas quando você tem um projeto, que você compartilha, e olha que ele não compartilhou com todo mundo, ele compartilhou com poucos. Versículo 16, não era o momento ainda dele compartilhar ainda o sonho. Lembra? A gente só leva as coisas para quem pode nos ajudar. Ele não compartilhou, mas no versículo 17, ele chama o povo e compartilha a visão da reconstrução. Ele mostra como foi a contemplação do muro. Ele mostra como foi que Deus deu para ele a coisa. E ele acende uma fé no povo. E o povo diz assim: Neemias, estamos juntos. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas gostam tanto de compartilhar coisa ruim. Rapaz, porque vem um e diz assim: rapaz, estou achando que não vai dar certo, não. Aí o outro vem: é mesmo, rapaz, não vai dar certo, não. É verdade, é difícil mesmo, né? Não, é mesmo, então é difícil. Irmãos, para com isso. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem bem utilizá-la comerá do seu fruto. Se você vai abrir sua boca para falar alguma coisa, por favor, não abra sua boca para falar besteira. Abra sua boca para dizer: vai dar certo, o Senhor é conosco, eu já vejo isso feito, isso aqui é meu, Deus vai me abençoar. Irmão, você tem que ser o profeta de você mesmo. Neemias 4:6 diz assim: assim edificamos o muro, todo o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmão, a pior coisa que tem é você lidar com um líder xoxo. A pior coisa que tem é você lidar com um líder pessimista. A pior coisa que tem é você lidar com uma pessoa que fica: pai, não sei, tá, quem sabe, Deus está no controle, ai, talvez, ai. Dá vontade de botar logo a mão e expulsar o demônio. Eu vinha com o Charles vinha: irmãos, se o Rubens Barrichello disputasse uma corrida com o Charles, ele perderia com certeza. E o Charles vinha com tudo, e ele dizendo assim: não, pastor, o senhor vai chegar lá na hora, o senhor vai pregar, vai ser uma bênção. A Jamile também e tal. Ele disse: eita, que gente de fé, aleluia. E ele vinha com segurança. Eu sabia que eu ia estar aqui. Eu já vi aqui todo mundo sendo abençoado com a minha beleza, aleluia.
Neemias 4,13 diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e nas suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionei-me, pus os nobres e magistrados do resto do povo. Não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossas filhas e a mulher da vossa casa. E aqui é o 7º ponto, eu já estou quase terminando, e todo mundo está dizendo amém. O 7º ponto é trabalhe duro. Trabalhe duro. Ele não só trabalhou duro, ele diz: olha, então eu já coloquei o povo para trabalhar, e eu fui inspecionar. Mas também ele trabalhou de forma organizada. Ele diz: coloquei o povo assim, assim, em tal posição, em tal posição. E ainda foi vigilante. Neemias, ele colocou o povo para trabalhar. E o único local, irmãos, aonde o trabalho vem antes de sucesso é no dicionário. E aqui, muitas vezes, vai uma boa repreensão para você, meu irmão, que gosta de ficar em casa deitado assistindo o Fantástico, ou o Globo Esporte, ou seja lá o que raio de coisa for. Provérbios 6,6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio. Porque existe uma lenda urbana evangélica de que Deus vai abrir a porta do céu e as bênçãos virão, e o anjo vai vir com a bandeja de prata na mão, e tudo que eu tenho que fazer é ficar domingo para a igreja, aleluia, glória a Deus, e o momento da minha bênção vai chegar. Irmão, se você não trabalhar, a única coisa que vai chegar é aquela profecia que o irmão chegou e disse assim: pastor, eu estou esperando em Deus, eu estou crendo em Deus. E o pastor: irmão, eu já vejo 2 carros zero na frente da tua casa. E o irmão, oh, aleluia, foi para casa, chegou lá, tinha 2 carros zero, da companhia de água e da companhia de luz. É só eles que vão chegar. Porque às vezes, irmãos, nós não entendemos que o trabalhar de Deus é uma coisa, mas envolve o fator humano. A pessoa fica esperando que um anjo venha fazer o trabalho para ela, que a bênção caia do céu. Irmãos, eu vi um testemunho tão lindo de uma irmã que caiu um dinheiro na conta dela. Ora por mim, pastor. Eu vou orar para quando cair, sei lá, devolver o dinheiro alheio. Irmãos, e a gente fica caindo nessa, que coisa vai cair do céu, porque o cara diz assim: não, eu não quero trabalhar, eu quero me dedicar à obra, porque eu vivo no Espírito. Irmão, então você vai passar fome no corpo. Não, porque eu quero pregar a palavra, e a igreja tem que me abençoar, me sustentando, me dando cesta básica, fazendo tudo para mim, que eu vivo no Espírito. Viva no cine, irmão. Trabalho, irmãos. Trabalho duro. Mas não é só trabalhar duro. E aqui está um outro problema. As pessoas acham que trabalhar basta. Não, pastor, eu começo a trabalhar de manhã e só vou dormir 10 horas da noite. E dou minha vida lá no trabalho e tal. E pai, deixa eu te falar, irmão, você é um trouxa. Porque Neemias colocou as pessoas para trabalhar, e o trabalho de Neemias foi ser chamado para supervisionar. E às vezes Deus te deu uma empresa para você ser o patrão, para você contratar gerentes, para você contratar funcionários, e você fazer o trabalho de supervisão, mas é você que está lá dentro se matando, porque você não organiza seu pessoal. Irmão, estou falando disso porque Deus falou essas coisas comigo. Eu agora esses dias coloquei um gerente lá na minha empresa. Eu não tenho que estar gerenciando coisas operacionais na minha empresa. Eu tenho um gerente lá. Meu trabalho é outro, é de ser dono. Eu não posso ser escravo da minha empresa, escravo do relógio, não ter tempo para as coisas de Deus. Eu estou falando essas coisas aqui, mas eu estou batendo em mim. Porque Deus tem um sistema dele, e a gente acha que se a gente trabalhar duro, que se a gente der duro, as coisas vão dar certo. Não vai.
A única coisa que vai dar certo, irmãos, vai ser o cardiologista que você vai ter que procurar. A única coisa que vai dar certo vai ser o remédio na farmácia para o estresse que você vai ter que comprar. Não vai dar certo, porque as coisas elas têm um sistema, Deus tem um sistema, e a gente como cristão, como igreja, a gente despreza os sistemas de Deus. A gente acha que tudo é espírito, e não é. Deus criou o sistema solar, irmãos, tem um sol, tem os planetas ao redor, tem a fricção, tem a gravidade. Deus criou o sistema da terra, do cultivo. Deus criou o sistema das estações, inverno, verão, chuva, sol. Deus criou o sistema gástrico, intestinal. Deus criou o sistema respiratório. Deus criou o sistema nervoso. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de sistema. E a gente fica, não, eu vivo no espírito, né? Dá até medo de chegar perto do irmão. O irmão, quando vai orar, ele não ora assim, ó Senhor, tal, não. Ele vai, vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus olha lá do céu e diz, que isso? Por que ele muda a voz quando fala comigo? Espiritual demais. Não, porque não podemos colocar Deus numa caixa. Irmãos, ter as coisas na sua vida organizado não é colocar Deus numa caixa. Deus é um Deus de sistema. Neemias criou um sistema e ele supervisionou. O trabalho dele era supervisionar. E ele trabalhou duro, focado. E esse é o outro ponto. É o penúltimo. Neemias 2,19. Porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, o que é isso que fazeis? Quereis se rebelar contra o rei? E aqui vem um outro ponto. Espere oposição, irmãos. Espere oposição. Mas tem uma coisa, não se distraia. Seja focado no projeto de Deus. Sabe, um ponto crucial das nossas vidas. Se você não pegou nada que eu falei da palavra, pega essa aqui que eu vou te dizer. Se você está fazendo algo para Deus, se tem um projeto de Deus na sua vida, espere oposição. Espere. Oposição é uma coisa natural. Aliás, eu posso te dizer, oposição é uma certeza. Uma certeza. Vão haver pedras no caminho, irmãos. Vão haver lutas. Sabe? E esse tem sido muitas vezes o problema da igreja. Da gente que crê em Deus. Da gente que ama a Deus, da gente que ora, da gente que está fazendo um projeto de Deus, aí a gente acha que não vai ter oposição, que não vai ter luta, que vai ser tudo bênção, que vai ser caminhos planos, aleluia. E aí começa a vir a oposição, começa a vir a dificuldade, começa a vir os falatórios, a falsidade, a calúnia. Neemias estava lá e os caras estão dizendo, eles estão se rebelando contra o rei. Neemias estava com as cartas do rei, autorizando. Como que um escravo vai se rebelar contra o rei? Mas olha a fake news, irmãos. Ele está se rebelando contra o rei. Aí o que Neemias fez? Pastor, eu vou parar, pastor, eu vou parar. Eu vou entregar a célula, eu vou desistir, eu vou entregar a supervisão. Eu não aguento mais, eu estou tentando fazer algo para Deus, mas o inimigo está furioso. Oh, que a chupetinha, irmão. Tão lindinho, que a chupetinha. Ai, pastor, lá em casa estão se levantando contra mim. Vamos fazer todo mundo. Ai, estão falando coisas horríveis a meu respeito. Eu quero morrer.
quero morrer. Me leva, Jeová. Irmãos, entenda uma coisa. Nós sempre, entenda algo, nós sempre vamos ter pelo menos 3 inimigos. Sempre. Toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O nosso primeiro inimigo é o diabo. É o diabo. A Bíblia diz que ele é o inimigo da nossa alma. Agora o diabo não pode muita coisa não, irmãos. Porque o diabo não tem poder de nos matar. Se ele tivesse, ele já tinha matado a gente, irmão. Ele já tinha destroçado com a gente. Mas 1 João 4,4 diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. Ele não pode muita coisa. Tudo que ele pode fazer ali, o infeliz, é ficar igual um leão que ruge. Vocês sabem por que um leão ruge? Porque ele perdeu os dentes, ele está velho. Então ele tem que estar rugindo toda hora, para mostrar que ele é o tal. Mas ele não pode fazer nada. E o diabo é fácil, irmão. O diabo a gente vence com a palavra. Lembra de Jesus? Ele chegou, oh Senhor, você está aqui no deserto, mas transforma essas pedras em pães, você pode. Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele diz, não, então vem cá, se jogue daqui, porque está escrito Salmo 91, que dará ordem aos anjos. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele diz, não, mas você pode, se você quiser me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. E Jesus diz, somente darás culto a Deus. Você vê como o diabo foi o primeiro coach, né? Você pode, você pode. Se você quiser, você pode. Ele a gente vence na palavra. Na palavra. O outro inimigo nosso é o mundo. É o mundo. Sabe? E o mundo é um inimigo complicado. Porque se o diabo blefa, tentando nos induzir a algo, o mundo faz isso de forma pior. O mundo tenta nos impor um comportamento. É isso que o mundo faz. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12:2, que a gente vence o mundo renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente. Ignorando o mundo e permanecendo fiel aos princípios da palavra. Sabe como é que você vence o mundo? Sendo um crente fiel. Sendo uma pessoa sem brecha. Irmãos, pode chamar de careta, de conservador, de mente fechada. Irmãos, não deixa um mundo fracassado nortear a tua vida. Dizer quem você é. Ai não, eu tenho que mudar meu comportamento, porque o que é que as pessoas vão pensar? Me perdoe, as pessoas que se lasquem, que eu não estou nem aí para elas. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Ah, mas vão dizer que você é careta, você é conservador. Irmãos, eu não vou aceitar que uma sociedade podre, carcomida, falida, venha impor regra em mim, um servo de Deus, um filho de Deus. Esse mundo aí destruído de adultério, de tudo que não presta, vem impor regra em mim. Não, irmãos, não. De jeito nenhum, nós temos que aceitar as regras do mundo. Irmãos, e eu nunca vou aceitar 2 meninas jovens andando de mão dada. Eu nunca vou aceitar 2 meninos novos, jovens, se beijando numa praça de alimentação de um shopping. Eu nunca vou aceitar o aborto. Eu nunca vou aceitar o homossexualismo. Eu nunca vou aceitar que 2 jovens vão transar no motel. Aí a mãe diz assim, não, eu boto camisinha, porque senão ela pode ficar grávida, não sei o quê. Não deixe o mundo tentar moldar o meu caráter. Não é o mundo que diz para mim como eu crio minha filha. Não é o mundo que diz para mim como é a minha cabeça. Eu que digo ao mundo, eu não aceito. Posso tolerar? Tolero, é tolerância. Porque se tinha intolerância, hoje tem tolerância. E nós por lei temos que ser tolerantes. Mas eu não vou aceitar, porque senão amanhã vai ser obrigatório. Amanhã todo mundo vai ter que ser gay. Você não é gay não? Ah, não, rapaz, você não é gay. Oh, meu Deus, que isso?
Que pecado, pai, você tem certeza que você não? E essas coisas ficam entrando na igreja, e o pastor às vezes vai tolerando. Ai não, irmão, porque se falar de pecado aqui, os empresários vão embora, os empresários que se exploda. Irmãos, o mundo não diz as normas para nós. Nós que impomos, nós que somos o sal, nós que somos a luz. Não é o mundo que diz para nós como a gente se comporta, não. É nós que dizemos ao mundo como que Deus tem os princípios imutáveis dele. Vou tolerar, vou respeitar, vou amar. Perdoe o jeito cearense de pregar, porque Jesus era cearense, ele disse: se você abrir a porta do seu coração, ceará comigo, você ceará comigo. Então, mas Jesus andava de jumento, irmão, era cearense também. Mas não é o mundo que vai dizer para mim o que eu posso fazer. Esse mundo de nojeira, esse mundo falido, ele não vem dizer aqui para a igreja como é que é, o que é que a igreja aceita e o que é que a igreja não aceita. Irmão, se for preciso ser preso, não, mas você pode ser preso, porque a pregação foi para o YouTube. Você pode ser transfóbico, homofóbico, quadrifóbico. Irmão, eu estou pouco me lixando para essas coisas aí. Eu estou preocupado com os princípios. A minha luta não é criticar, não é arrotar santidade, religiosidade, não. Mas a minha luta, e aqui vem o terceiro inimigo, e o pior de todos, você mesmo. Essa é a nossa luta. Esse é o pior. Esse é difícil. A natureza humana é quem nós somos. Nós. O seu pior inimigo não é o diabo, embora ele queresse muito esse título. O seu pior inimigo não é o mundo. Eles não podem te obrigar nada, mas o seu pior inimigo é você mesmo. É você. É você. Sabe? Os inimigos, eles se enfurecem, eles nos ameaçam, eles zombam, como o próprio Sambalate disse assim: ó, vai vir uma raposa e vai derrubar o muro, porque primeiro ele se enfurece, depois ele ameaça, depois ele zomba, depois ele tenta com toda a fúria contra você. E sabe o que é isso aí? É o momento que o diabo já está com todas as batalhas perdidas. Aí lembra aquele negócio que toda vida você está com uma situação, parece que você vai resolver, ela piora. Se você continuar firme, ela vai ser resolvida. Porque esse piorar é o último momento que o diabo, é a última carta que o diabo tem. Mas sabe de uma coisa? Tem um inimigo pior, é a distração. É a distração. Neemias 6:1 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que tinha edificado um muro e que nele havia brecha nenhuma, ainda que a este tempo, posto os portais nas portas, Sambalate e o Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Porém intentavam me fazer mal. Enviei mensageiros a dizer, presta atenção, foi o que Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse-a para que for ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, porém eu sempre dei a mesma resposta. O nosso pior inimigo, irmão, somos nós mesmos. Sabe, ninguém deixa de fazer um grande plano, um grande sonho de Deus, por uma coisa ruim. Por exemplo, ninguém diz assim: eu acredito que aqui todo mundo é de Deus, vocês são demais, o pastor Rodrigo só fala bem da igreja dele, então nenhum líder aqui vai dizer assim: hoje eu não vou para a célula, eu vou assistir novela. É nó e vela, de macumba, novela. Ninguém faz isso. Você vai para a sua célula. Você não quer se distrair com coisas ruins, tirar o foco de algo que prejudique os sonhos de Deus, os planos de Deus.
Mas não são as coisas ruins que nos tiram do caminho. São as boas. São as boas. Sabe, vamos só hipoteticamente supor que alguém aqui nessa sala, nesse salão enorme aqui, tenha um chamado de um dia ser um pastor. E Deus não só quer que você seja um pastor, Deus quer que você seja um pastor de nações, um homem que vai impactar, uma mulher que vai impactar o mundo. E o plano de Deus está aqui, em ser esse pastor, esse homem. Mas esse sonho, esse projeto, ele me foi dado aqui, quando talvez nem minha esposa ainda acredita nele. Ela ainda tem que ser bem transformada e tal. E é normal, porque a Bíblia diz lá em Tiago que convém que nós sejamos provados e aprovados. Não existe um guerreiro, não existe alguém que não tenha recebido um treinamento. Então Deus traçou para mim uma linha para que eu possa chegar no plano. E eu estou aqui no começo, no projeto, mas eu já tenho uma visão de Deus. Eu já sei que o meu ministério vai abençoar pessoas, eu já sei que Deus vai me usar, eu já sei que algo vai acontecer, e o plano está ali, e eu começo a seguir no plano. Então há dificuldades, há lutas, há ameaças, há humilhações, há todas as dificuldades para que eu possa alcançar o plano. E isso é o trabalhar de Deus. É quando nós caminhamos pelo deserto, que nós precisamos da sombra do Espírito. É quando nós andamos pelas águas amargas, que nós precisamos que a água doce brote. Como Jesus disse, quem crê em mim, rios de água viva fluirão. Mas eu estou aqui caminhando no plano, e as coisas estão começando a melhorar. O pastor já me fez supervisor, o pastor acredita no meu sonho. Opa, eu já estou indo lá, glória a Deus. Aí aqui no meio do caminho, aparece um convite. Olha só, pastor, puxa vida, tem uma igreja ali me convidando para me ser pastor auxiliar. Olha só, olha, eu vou considerar. Até aqui está bom, mas, poxa, eu estou ainda, tem uma distância grande para o sonho, e aqui tem uma coisa muito boa. Eu vou ser um pastor auxiliar, vou ajudar outro ministério, vou servir outra igreja, vou abençoar outra casa. Mas o plano de Deus não é esse. Por melhor que possa parecer ali, o plano de Deus é que eu continue aqui. Não é ali, é aqui. Ali é bom, mas aqui é excelente. Ali é bom, mas aqui é que é a perfeita, boa vontade agradável de Deus. E o que é que muitas pessoas fazem? E eu vou te falar porque eu já vi muitas no meio do caminho. Muitas. Nesses 20 anos eu já vi muita gente trocar um plano futuro excelente por algo momentâneo bom. A pessoa desvia do plano de Deus por algo bom. E ela se perde. E aí você encontra a pessoa uns anos depois, ele agora tem outro trabalho. Ele nem está mais naquela igreja, ele nem está mais. Aquilo ali só foi uma cilada. Só foi uma coisa para tirar ele do meio do caminho. Ele não pode mais voltar porque quebrou a confiança da igreja, quebrou a confiança do pastor. E aqui não deu certo, porque quando a gente sai da esfera da vontade de Deus, dá tudo errado. Aí ele, se perdeu. Às vezes até se desviou. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas assim. Essa será a nossa maior tentação. Talvez você tenha um projeto, um plano, um sonho de Deus. Pode ter certeza, você vai ser convidado a abandonar esse plano em algum momento. Alguma coisa boa vai aparecer. E essa coisa boa pode ser um convite, pode ser alguma posição social, pode ser algum relacionamento, pode ser até algum namoro. Mas tenha certeza, vai acontecer. A diferença das pessoas que conseguem realizar os grandes planos e os sonhos de Deus é que elas permanecem focadas.
elas não deixam que nada tire elas do propósito de Deus. Eu lembro uma vez que, há muitos anos atrás, o pastor Eibe, ele recebeu um convite para ir para a Coreia, lá para a igreja do pastor Paul Yong-cho. Rapaz, eu fiquei tão feliz. Oh, Jesus, vamos para a Coreia, glória a Deus. Ele ia levar uma equipe e eu com certeza estaria lá no meio. Oh, glória. E aí o pastor ele disse assim: rapaz, nós vamos, mas eu tenho uma reunião de pastores lá em Bacabal, no Maranhão. Eu disse: onde? Baca o quê, pastor? Bacabal. Ele disse: mas o pastor fez esse convite há tanto tempo, que eu acho que ele nem mais vai querer. Não, pastor, já está cancelado já, em nome de Jesus, esse negócio aí, está canceladíssimo, vamos para a Coreia. E aí depois o pastor Eibe disse que ligou para o pastor, que era um convite de 2 anos, e o pastor disse assim: Eibe, eu ia te ligar, para dizer que o nosso café aqui dos pastores está de pé, aleluia. Oh, demônio. Estou brincando. O pastor veio e disse assim: Marcílio, nós não vamos para a Coreia porque eu já tinha esse compromisso, e é para pastores, né? E Deus me chamou para abençoar pastores, esse é o meu foco. E naquele dia, aquilo ali para mim foi uma lição. Eu entendi que não é à toa que o pastor Eibe é um dos maiores pastores do Brasil e um dos pastores mais reconhecidos no mundo, das maiores igrejas, porque ele não trocou o excelente, que é estar lá no interior do Maranhão, pelo bom, que era estar lá na Coreia. Lógico que eu queria que ele trocasse, não, estou brincando, mas eu entendi, sabe, aquilo caiu como uma luva para mim. Eu era líder de célula em Fortaleza e eu tinha um grande sonho de conhecer o pastor Mike Murdock. Quem já ouviu falar aqui do pastor Mike Murdock? Ele tem livros, ele é um homem de Deus, um dos pastores mais influentes dos Estados Unidos, e ele ia estar lá no centro de convenções em Fortaleza. E eu disse: opa, é hoje, aleluia, glória a Deus e tal, só que era numa quarta-feira e eu tinha célula. Oh, Jesus. Mas o pastor Mike, ele é de Fortaleza, no centro de convenções e tal, e vai ver que Deus quer que eu cancele a célula, né? Vai ver que... E aí eu ainda tive a audácia de perguntar, porque eu tinha célula na quarta, célula na quinta. Aí acho que eu falei com o pastor Rony, eu disse: pastor Rony, não sei se de repente o pastor... Não, você tem que permanecer fiel, ó. Eu disse: não, pastor, eu sei, eu vou permanecer fiel à minha célula. Eu fiz a célula, irmãos, foi uma bênção, foi de Deus. Um tempo depois nós fomos para os Estados Unidos, e aí nós estávamos lá nos Estados Unidos, e nós saímos dirigindo a van lá, eu com mais uns 12 pastores, só meu amigo pastor Arão Xavier e outros pastores na van, só dirigindo mesmo, e um pastor disse assim: rapaz, tem o centro de sabedoria do Mike Murdock aqui, perto aqui, a gente tinha uma selfie lá de frente e tal, só passeando mesmo, vamos lá, encostamos o carro lá, já estava, quando estava fechando já o centro de sabedoria, e aí os funcionários estão saindo. Quando os funcionários saem, eles estão ali com aquele monte de cara ali, tirando selfie, arrumando a posição da câmera, e ele diz: quem são vocês? Não, sou pastor do Brasil. Ele diz: não, entrem. Eu falei: ué, entrar para quê? Os caras já tinham terminado o expediente, nós entramos, eles nos deram café, nos deram lanche, deram uma pilha de livros assim em português para nós, e daqui a pouco quem chega para ficar lá com nós 12, quem chega? Dr. Mike Murdock. E nós ouvimos o Dr. Mike Murdock por 2 horas, ele sentadinho assim, e nós 12 aqui, e eu sem acreditar que Deus tinha me dado aquele presente. Pastor Mike Murdock, ao vir, em vez de ver ele num centro de convenções, lá, não, eu ali pertinho, abracei, tirei foto, foi um tempo, irmão, 2 horas sendo ministrado pelo Dr. Mike. Deus faz assim, é porque nós não enxergamos lá na frente, a gente quer viver o imediato, mas Deus faz assim. Para terminar, eu já quero terminar.
quero que você fique em pé, para parecer que está acabando, aleluia. Chamar aqui o Ministério de Louvor, se ele já não for embora. Se espreguiça aí. Aproveita para dar um abraço no irmão que está do seu lado. Diz, irmão, você é um guerreiro, ficou até agora. A nona coisa, e agora é a última coisa, e eu quase não tenho esboço sobre isso. A nona coisa, eu coloquei o nome de o fator não sei. O fator não sei. Neemias capítulo 6, 15 e 16 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios e nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram a intervenção de nosso Deus, e que fizemos esta obra. A última coisa é o fator não sei. Sabe, irmãos, em algum momento, em algum lugar na sua trajetória de realizar os sonhos e os planos de Deus, você vai permanecer firme na sua caminhada, você vai trabalhar duro, você vai ficar focado, você não vai deixar o mundo, o diabo e nem a carne te tirarem do propósito, do projeto, que é um projeto de Deus, um projeto para abençoar vidas. Sabe, em algum momento, algo vai acontecer. É o que eu chamo de fator não sei. Eu estava estudando sobre Neemias, e uma fonte que não é cristã, é uma fonte de arqueologia, diz o seguinte: Neemias, de forma sobrenatural, reconstruiu os muros da cidade em apenas 52 dias. Sabe, um site de pesquisa arqueológica usar a palavra sobrenatural, porque era uma obra impossível, era uma obra para um escravo preso num castelo, que não tinha recurso nenhum, que não tinha nada, que não tinha nem a vida dele, fazer uma obra tão grande. E Neemias, no final, ele diz assim: todo mundo reconheceu que Deus estava conosco. Ou seja, é o fator não sei. Não há explicação. Sabe, eu disse que eu estava nas salas VIP no Brasil inteiro. É um privilégio sentar com os grandes homens de Deus, os grandes pastores, e eu quero aprender como foi que eles chegaram lá, como foi que eles conseguiram ter igrejas poderosas, impactar a cidade, serem pessoas reconhecidas. E toda a explicação que eu escuto deles é essa: rapaz, eu não sei, foi Deus. Eu falo: rapaz, como foi que você construiu um prédio enorme? Lembro do meu amigo Carlito Paz, lá de São José dos Campos. Carlito, como foi que você fez isso aqui, cara? Como foi que... Ele disse: cara, eu não sei, foi Deus. Foi Deus. Eu falo: pastor Eibe, como é que o senhor pode ser um homem tão usado por Deus? Desenvolveu MDA, viaja às nações, tem igrejas. Ele: meu filho, eu não sei, eu só sei de uma coisa: foi Deus. Há 20 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca tinha andado de avião, né?
Eu tinha um sonho de andar de avião. Olha que sonho bobo. Parece bobagem, mas eu sou lá do interior do Ceará, irmãos. E hoje conheço tantos países. Ano passado eu fui para o Egito, eu fui para a Polônia, eu estive em Auschwitz, eu fui para a Suíça, eu fui para tantos lugares do mundo. Eu estou lá nessas salas VIP com aqueles pastores, eu estou viajando, eu estou aqui com o meu amigo pastor Rodrigo lá nos Estados Unidos, lá naquela conferência poderosa lá em Denver, lá no pastor Mike Wire, e eu olho assim, às vezes eu digo, meu Deus, como foi que eu me meti nisso aqui? Eu vou te dizer um segredo, eu não sei, eu não sei, uma coisa eu sei, Deus quer fazer muito mais. Sabe, nós vamos trabalhar, nós vamos planejar, nós vamos dar duro, nós vamos nos preparar, nós vamos seguir focados, nós vamos fazer tudo o que reza a cartilha. Em algum momento no meio do caminho, vai cair um não sei do céu, bem na nossa cabeça, e você vai olhar para o projeto de Deus, você vai dizer assim, rapaz, eu não sei como eu cheguei até aqui, eu não sei explicar, eu não tenho uma lógica, por mais que eu tente uma explicação, eu não sei. Em algum momento no meio do caminho, o sobrenatural de Deus vai vir sobre nós. Os discípulos estiveram pescando a noite inteira, mas eles não tinham pegado nada. Então Jesus disse assim, lancem a rede novamente. Eles não sabiam que era Jesus, mas eles obedeceram, e eles tiveram a maior pesca que eles poderiam esperar. Você só consegue fazer algo de Deus, você só consegue um projeto relevante para a sua cidade, para as pessoas ao seu redor, se o fator não sei te alcançar. Sabe, finalizando a nossa história sobre Neemias, o rei Artaxerxes liberou Neemias. Neemias continuou governando Israel por pelo menos 12 anos, até ele falecer. Quando ele terminou a edificação dos muros, muita gente veio trazer ouro, veio trazer ofertas, mas aí é como eu falei, né? Na hora que fica grávido, né? Todo mundo manda abortar o sonho, mas quando a criança nasce, todo mundo quer dar enxoval. Neemias foi tão honrado. Meu irmão, a impressão que eu tenho nessa noite, irmãos, é que Deus quer honrar tantas pessoas aqui. A impressão no meu espírito, eu vinha com essa palavra, eu terminei ela ontem de madrugada, mas a impressão que eu tive desde a hora que Deus me deu essa palavra, é que Deus está dizendo para você hoje, sabe essa lista que você tem aí? Amém, glória a Deus, são sonhos, são planos lindos, talvez de carros, talvez de empregos, talvez de alguma coisa, mas Deus está te chamando para você riscar a lista dele, para você dizer, Senhor, tá bom, e qual que é o teu plano? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem? Qual é o sonho? Qual é o projeto? Não é o meu sonho, mas é o teu sonho. Por quê?
sonho de Deus, ele é excelente. Eu tenho certeza, essa noite, se Deus falou com você, eu junto com você, eu sou o primeiro. Quando Deus dá uma palavra dessa para alguém, é porque Deus está falando com ela. Não pense que nenhuma repreensão aqui foi primeiro para vocês sem antes vir para mim. Mas eu quero essa graça de Deus, de não me desviar das coisas excelentes, por mais que eu não possa ver agora, mas amanhã eu sei que Deus vai estar realizando grandes coisas através das nossas vidas. Sabe, de não desanimar hoje, porque eu estou começando, porque eu não consigo. E às vezes é normal que nós não consigamos viver. É normal que a gente não consiga permanecer sempre. Tem momentos de luta, tem momentos de dificuldade, tem momentos de solidão, tem momentos em que a gente quer jogar tudo para o alto, desistir. Mas é nessas horas que o Espírito Santo Consolador quer vir sobre nós. É nessas horas que Deus quer vir sobre nós e dizer assim: meu filho, não desista, você está fazendo uma grande obra, eu tenho uma coisa grande para fazer através de você, eu tenho algo grande para fazer através de você. Não desista, porque eu acredito em você. Se esse é o seu sentimento, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu já estou aqui na frente. Você diz: Senhor, eu quero sonhar o teu sonho, eu quero planejar os teus planos para mim, para minha família. Eu não quero os meus, porque os meus pode ser que eu não consiga realizar, mas os teus, com certeza, o Senhor vai fazer. Deus não tem compromisso com os nossos sonhos, irmãos. Deus não tem compromisso com aquilo que a gente, da nossa carne, inventou para nós. Deus tem compromisso com o sonho dele. Sabe aquele sonho quando você era líder de célula, que você sonhava em ser um pastor, uma pastora? Sabe aquele sonho que você chegou para o pastor Rodrigo e disse assim: pastor, um dia o senhor ainda vai me consagrar. Eu senti de Deus que um dia eu ainda vou ser um grande empresário. Eu senti de Deus, pastor, que um dia eu ia trabalhar e a minha família ia ser uma família abençoada. Esse sonho não morreu. Talvez você saiu um pouco, se afastou um pouco, mas aquele sonho que você tem quando você se converteu, aquele sonho que você tem quando você entregou sua vida para Jesus, ele ainda permanece queimando no altar. Ele ainda está aqui no altar. Vem buscar o teu sonho aqui. Vem buscar aquele projeto que um dia Deus colocou no teu coração. Vem buscar aquele sonho, ele está aqui. Aquele sonho lá, de você ser uma pessoa usada por Deus. Aquele sonho lá, de você fazer um evangelismo, de você ser uma pessoa que toca um projeto social na igreja. Aquele sonho lá de um ministério. Aquele sonho lá, jovem, que você dançava aqui na igreja. Você sonhava em um dia ser usada na dança por Deus. Por mais que você tenha abandonado o sonho, Deus não esqueceu do sonho. O sonho está aqui queimando no altar ainda, esperando por você. E o Deus que realiza em nós o querer e o realizar, o Deus que faz em nós o querer e o realizar, Ele também está aqui dizendo: filho, teu sonho não morreu em mim. Teu sonho não morreu em mim.